Ano passado teve slides que eu fiz pro Oscar usando o PPT. Esse ano eu decidi repetir a dose, só que esse ano é mais do que especial. Temos o Brasil sendo nomeado em 3 categorias com Ainda Estou Aqui, incluindo Fernanda Torres como melhor atriz. E esse vídeo tá saindo no canal logo antes do Oscar. Então eu não sei se Ainda Estou Aqui ganhou alguma coisa, se a Fernanda Torres ganhou como melhor atriz, eu não sei de nada, eu só tô aqui na torcida. Já coloca aqui nos comentários a sua comemoração ou a sua frustração, que eu já quero saber já no pós. Se você tá vendo esse vídeo depois do Oscar, já comenta aqui, eu quero saber o que aconteceu. E antes de ensinar aqui como eu faço esses slides, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda pessoas a criar apresentações de forma mais rápida e, claro, sem firulas. Então já aproveita e se inscreve no canal para aprender mais sobre apresentação, storytelling, PowerPoint, etc. Eu vou ensinar a criar esses slides aqui exatamente como tá aqui. Então, vou fazer aqui o passo a passo de como criar esses slides. E a melhor parte, aqui ó, Fernanda Torres sendo campeã. Será que esse é uma premonição do que vai acontecer? Será que eu tô prevendo o que vai acontecer? Enfim, tomara. E você pode baixar exatamente esses slides aqui em PowerPoint editável para colocar em prática. Recomendo já baixar aqui logo, ó. Pausa o vídeo, primeiro link na descrição, preenche o formulário rápido, baixa e você vai pausando o vídeo, acompanhando, tentando fazer e vai ser muito mais produtivo para você esse conteúdo. Então bora lá. Aqui tem 3 principais recursos do PowerPoint que eu usei que são bem diferentes, muita gente não conhece. O primeiro é de bordas suaves em imagens para fazer essas bolinhas aqui que eu vou ensinar depois. O recurso, basicamente cada slide aqui tem um principal recurso. Esse aqui eu usei o de mesclar imagens e formas para colocar imagem em cada forma dessa, que ficou bem legal. Eu consegui trazer bem a proposta do Oscar, que essa é uma coisa mais elegante e até combina com Minimiza, essa pegada mais minimalista e tal. Mesmo tendo essas bolinhas aqui, acho super combinou como se fossem os spotlights, né? E por último, a transição transformar justamente é que faz isso aqui. Então, esses 3 principais recursos que eu vou mostrar aqui. Antes de mais nada, essa estatueta do Oscar e o logo do Oscar, eu peguei no próprio Google. As 2 imagens vieram com fundo e eu tirei esse fundo usando esse site aqui da própria Adobe. Adobe, que é dona do Photoshop, Illustrator, ela tem essa ferramenta gratuita de tirar o fundo. Joguei a imagem, tiro o fundo automaticamente usando IA e só isso. Agora, para fazer esses spotlights aqui, né, parecem uns flashes, que tem tudo a ver com o Oscar, e dá essa ideia de profundidade também. Essa foi a parte mais trabalhosa, de fato. Não uma coisa que eu costumo fazer, mas vim trazer um recurso diferente, uma coisa que eu falo muito pouco, em qualquer lugar do Minimiza, inclusive, talvez seja a primeira vez que você tá ouvindo sobre isso. Então, aproveita essa parada diferente que eu vou trazer aqui. Então, aqui eu vou tirar todos, tem um fundo preto aqui. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que pegar uma forma, no caso, um círculo. Para deixar esse círculo redondinho, não ficar oval assim, é só pressionar Shift no teclado, já é uma dica aí, ó, se você não sabia. E eu vou colocar na cor que eu quero. Para pegar a cor que eu quero, o que eu fiz? Sempre tirar o contorno aqui da forma. E aqui onde eu mudo a cor, mais cores, eu usei o conta-gotas para pegar alguns tons de dourado aqui da própria estatueta. Então, esse aqui é um dos tons, por exemplo. Eu peguei, ó, 4 tons diferentes para compor aqui e usar no terceiro slide aqui também. Só que eu não consigo usar o efeito que eu quero, ele em forma. Então, o que eu faço? Botão direito, salvar como imagem. Eu salvei e subi isso aqui como imagem. Aí eu subi essas 3 bolinhas aqui como imagem, para compor ali o dourado, um flash, uma luz mais amarela, esses 2 tons do dourado ali da estatueta e um branco. Aí como que eu faço o efeito agora em si? Botão direito, formatar imagem, a segunda opção aqui que são efeitos, bordas suaves e agora ó, é só aumentar o tamanho dela. E aí, aqui que tá o segredo, ó. Se eu botar maior, vai ser uma coisa bem suave, então vai dar uma perspectiva mais de fundo. E outras eu botei um pouco mais forte assim. Então aqui, ó, você tem variações e tamanhos diferentes também, ó. Tem diferentes tamanhos, tem maiores, menores. E eu fui botando com a borda mais suave, menos, pra dar essa ideia de profundidade de flashes, digamos assim. Acho que foi uma coisa trabalhosa por isso, porque cada um tem uma forma diferente ali, tamanho diferente e cor diferente também. E aí, pra facilitar a edição também, quando eu for mexer, imagina, eu vou pegar alguma coisa, aí eu pego uma bolinha sem querer. Eu salvei isso como imagem, então, arquivo, exportar, e eu exportei em PNG, e aí subi isso aqui dentro do slide. Então aqui, ó, como plano de fundo, vem em Design, formatar plano de fundo, e eu coloquei, ó, preenchimento com imagem. Então, ao invés de preenchimento sólido, eu escolhi preenchimento com imagem. Só que aí, eu vou inserir a imagem justamente que eu baixei. Que aí, ó, isso aqui eu não consigo editar, fica como fundo, que era o que eu queria, eu não quero mexer mais nisso. Aí coloquei aqui a estatueta, o Oscar aqui pra
trás e ficou bem minimalista, até porque eu já tenho esses spotlights aqui, se eu coloco muito elemento vai ficar uma bagunça. Então como eu coloquei esses spotlights, eu queria o mais minimalista possível, poucos elementos. Se eu colocasse mais elementos, eu não teria esses spotlights e tal. E foi até uma coisa que eu fiz no próximo slide, ó. Tá vendo que fica levemente mais escuro? Porque entra mais informação, então eu queria que ficasse mais suave. O que eu fiz aqui nesse caso? Volta aqui no designer, vem aqui na última opção, que é de imagem, correções de imagem, eu diminui o brilho. Ó, por padrão ele é assim, ó. Eu só botei um brilho aqui de menos 50, só para deixar mais escuro e ficar mais suave. Agora, vamos falar desse recurso aqui, mesclar a imagem com a forma, e aí, por último a gente fala dessa transição que eu usei em todos os slides, né? Porque o Best Actress desce do slide anterior, a estatueta desce aqui para baixo, e o principal da Fernanda Torres, que é o mais legal e o que é mais importante aqui nesse caso. Esse recurso aqui, como que eu fiz? Deixei um slide separadinho aqui. Essa forma é essa aqui, ó. Formas, essa aqui, que é um paralelograma. Só peguei ela e aumentei, fui ajeitando aqui nessa parte amarela a angulação e foi isso. O que eu faço agora? Eu pego a imagem, peguei essa imagem no Google mesmo, com a atriz de cada filme, aumento aqui. A imagem tem que estar um pouquinho maior do que a forma para dar certo, tá? Então, seleciono tudo. Só selecionei a forma que eu quero, não selecionei essa aqui. Formato da forma, mesclar formas, fragmento. Aí vem na parte de fora da imagem, delete e tá aí. Se eu quiser posicionar, imagina que ficou meio torto aqui. Vem em formato da imagem, cortar. Imagina que a imagem, quando eu mesclei, ficou assim. Aí é só vir aqui em cortar e eu centralizo melhor aqui, ó, o rosto dela. Pronto. Mas agora vem a outra parte, que é o seguinte. No final, depois que eu mesclei tudo, eu fui cortando as imagens, ó, pra o tamanho das cabeças ficarem mais ou menos parecidos. Não tem uma muito menor, uma muito maior, pra ficar mais harmônico, tá? É só ir aumentando aqui a imagem. É só pegar no cortar e ir aumentando aqui, que ele aumenta dentro da forma. A outra parte é isso que eu fiz de deixar essa parte de baixo mais escura pra eu conseguir enxergar melhor o texto, que senão ficaria assim, ó. Olha a diferença. Como que eu faço isso? Eu pego aqui a mesma forma, coloco exatamente em cima, botão direito, formatar forma. Preenchimento de gradiente ao invés de preenchimento sólido. Se tiver com alguma paletinha a mais aqui, ó, é só vir no menos, deixar só os das duas pontas e botar aqui, ó, 90 graus para ficar em cima e embaixo. Vou colocar preto nos dois, só que na parte de cima eu boto a transparência no máximo. E eu posso pegar essa parte da transparência no máximo e andar um pouco para deixar a imagem mais clara e deixar a imagem mais escura só lá embaixo mesmo. E a última coisa que eu fazia aqui é colocar um contorno. Então, linha sólida, colocar branco aqui e eu mexo no... se eu quero mais fino ou mais grosso isso aqui. Pronto. E aí depois, quando eu boto o texto aqui em cima, eu consigo enxergar melhor esse texto com essa máscara ali, em degradê, porque eu visualizo o rosto aqui da pessoa e na parte de baixo fica mais escuro. Dá pra ver bem a diferença, ó. Olha como fica muito mais difícil de ver do que assim. E dá um efeito bem elegante. Nesse último aqui, fiz o mesmo esquema do gradiente, a diferença é que no final, ao invés de preto, eu coloquei numa dos tons lá de dourado que eu peguei com conta-gotas do Oscar, o tom mais escuro, para o texto em branco conseguir enxergar melhor. E o contorno eu também coloquei com gradiente, a linha, e nos tons de dourado, que aí o dourado traz essa coisa do ganhador. Aqui tá tudo em branco, e aí a ganhadora em volta dourado e o gradiente em dourado também. E agora, para fechar aqui, o último detalhe é a parte dos efeitos. Como que eu fiz os efeitos? Todos eu usei a transição transformar, foi o único efeito que eu usei, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Ah, um detalhe muito importante que eu não comentei antes de falar do transformar. Essa fonte. Eu encontrei uma fonte no Google Fonts, que é o site que a gente usa para baixar fontes. Esse site aqui, que é um site gratuito, eu fui navegando por ele, gosto muito de escolher fonte, é uma parte que eu gosto muito. E, se você reparar, olha, dá pra ver aqui em cima, né? Olha como as fontes são parecidas. O número é mais parecido, mas o texto aqui é um pouco mais espremido, né, do que o do Oscar, mas assim, muito parecido, super chique, fininho, assim, cara, gostei muito dessa fonte. E nesse caso, eu quis escolher uma fonte, normalmente nos slides editáveis aqui do canal, eu deixo uma fonte padrão pra não ficar desconfigurado e tal. Só que aqui pro Oscar pedia uma fonte específica. Então,
no link aqui que tem na descrição para baixar os slides editáveis, preencha o formulário, você vai receber por e-mail. Aí você vai cair numa pasta que tem tanto os slides quanto a fonte para baixar. Então, baixa a fonte e instala no computador para você visualizar dessa forma, senão você vai visualizar com outra fonte, vai estar cagado aqui. Ah, Breno, mas eu não sei instalar uma fonte. A gente vai deixar no card aqui, que eu fiz um vídeo tem pouco tempo, ensinando a baixar, a instalar uma fonte para você usar no PowerPoint. Agora sim, vamos falar da transição pra gente fechar o vídeo. Se você já gostou do vídeo até aqui, já deixe seu like e aproveita e se inscreve no canal. Então aqui, se você reparar, eu fiz o seguinte, ó. No slide anterior, eu já deixei o texto aqui pra fora do slide, né? Obviamente ele não aparece no slide. E no slide seguinte, eu desci a estatueta pra baixo. Se eu não tivesse nenhuma transição, estaria assim, ó. Mas com essa transição, eu simplesmente clico nela e a mágica acontece. Ele reposiciona os elementos de um slide para o outro. Só tem que aumentar um pouco essa velocidade que está muito lento. Então vou botar aqui, ó, 1 segundo. Aqui, uma outra coisa que eu fiz também, eu falei que eu usava de efeito só a transição transformar, mas eu menti, eu esqueci que eu usei essa aqui também. Imagina que eu tô apresentando o Oscar e eu quero anunciar a cada hora um. Então eu passo, anuncio um, passo, anuncio o outro. Eu sempre falo que a animação ela é usada de uma forma objetiva, não é para firular o slide. Então aqui eu uso para falar uma coisa de cada vez. Qual é essa transição que eu usei que ele aparece do lado? Uma coisa para facilitar foi eu agrupei os elementos para ser uma coisa só, então agrupar, deixei tudo agrupado. E aí a animação, ó, é a de surgir. Então surgir, opções de efeito da direita, que vem da direita para a esquerda. Eu fiz isso em todos. Só o da Fernanda Torres que eu não deixei os elementos agrupados, então eu coloquei a animação surgir em todos os elementos, né? Tanto na máscara, quanto na foto, quanto no texto, justamente por causa da transição para o próximo slide. Aí voltando para a transição transformar. Nesse slide aqui eu reposicionei a foto dela, eu aumentei um pouco o texto, reposicionei os elementos aqui. As outras pessoas eu fui jogando pro lado, em distanciamentos diferentes, que vai dar um efeito legal. E aí eu simplesmente aperto de novo o transformar, que a mágica acontece. Eu só cliquei aqui em transformar e essas imagens vão pro lado e ao mesmo tempo a Fernanda Torres aumenta, tudo isso de forma automática. O que eu faço? Eu faço os slides e só no final eu faço a transição, porque é tudo automático. A imagem aumenta ali automaticamente. Ela vai mudando ali de cor automaticamente. O texto aumenta automaticamente, é muito prático. E aqui ficou muito legal pra mostrar todos, e aqui vem o vencedor. Então imagina se a Demi Moore tivesse vencido. Eu faria o quê? Eu jogaria as 3 primeiras pra esquerda, a Fernanda Torres pra direita e a Demi Moore ia aumentar pro meio, entendeu? Nesse caso, como a Fernanda Torres tá aqui em último, todos vão pra esquerda e ela aumenta aqui no meio. E aí, curtiu esses slides? Eu, pessoalmente, modesta à parte, eu gostei bastante. Achei que trouxe bem a proposta da identidade visual do Oscar, da pegada mais minimalista, elegante. E só usando o recurso do PowerPoint. A única coisa que eu usei de fora foi o site para remover o fundo da imagem. De resto, foi tudo dentro do PowerPoint. Então, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para aprender mais sobre o PowerPoint. Outros softwares também. Tem vídeo sobre Google Slides, Canva. E tem vídeo sobre storytelling, como estruturar uma apresentação, vídeo de oratório. Enfim, tem tudo sobre o universo das apresentações. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!